Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Aqui quem está com vocês é o Marcos Santos, do canal da Solda, trazendo mais conhecimento para vocês. Bom, na nossa aula de hoje vamos falar sobre o processo TIG e descubra um dos 8 defeitos que provoca porosidade na solda TIG. Tudo com detalhe, tudo passo a passo para vocês aprenderem. Acompanhe o vídeo. Essa aula, antes de a gente executar o treinamento da aula prática, vamos saber o que é que causa porosidade na solda. Primeiro, muitas das vezes o soldador está executando um procedimento de soldagem, e aí pode ocorrer um certo acontecimento que chama porosidade. Então, o que é que causa poro, por que aconteceu, como a gente deve fazer para evitar que esse poro aconteça. Primeiro, o soldador ele tem que saber o que é que causa poros, e daí para frente ele vai saber como evitar que esse poro aconteça. Vamos lá. Bom, veja a nossa foto, duas setas apontando para onde está localizado o poros. Bom, o poros, ele reprova no teste, e eu vou explicar aqui 8 motivos, que causa poros. E aproveita o vídeo é muito bom. Vou estar explicando o que é que causa poro e como é que você vai evitar para que esse poro ocorra. Esse é um dos defeitos mais preocupantes para um teste de um soldador, porque ele pode ser encontrado na parte externa e a parte interna. Quando o poro não é encontrado na parte externa, ele é encontrado na parte interna, por meio de ultrassom ou raio-x, onde faz a avaliação do corpo de prova, saber se o soldador, a solda do soldador foi aplicada com qualidade. Então, assista o vídeo aí, e boa aula. Bom, descubra agora o primeiro defeito que causa porosidade. Vamos lá. Primeiro causador de porosidade, abertura de ar. A abertura de ar é a distância que o tungstênio está aproximado do material de base. Bom, muitos não sabem, quando estão iniciando, qual a necessidade da aproximação adequada do tungstênio para o material de base. Então, se o soldador não tem conhecimento sobre isso, com certeza a sua aula irá acontecer porosidade. Bom, qual é a distância adequada? A distância que você deve manter esse tungstênio afastado do material de base é de 2, no máximo 3 milímetros. Então você vai aqui, você vai aproximar o bico do tungstênio, vai manter no máximo um afastamento de 2, no máximo 3 milímetros. Quando o soldador ele mantém um arco mais afastado do material de base, chegando acima de 3 a 4, 5 milímetros para cima, o ar que sai da tocha, que é o gás, depois que o gás é aberto, o soldador abriu aqui a válvula da tocha, por mais que ele mantenha o arco afastado, vai haver porosidade. Então, o certo é você manter o arco fechado entre 2, no máximo 3 milímetros de afastamento, para que a solda venha manter qualidade. Então, muitas das vezes, o poro pode ocasionar pelo afastamento do arco. Então, manter um arco bem fechado, o tungstênio numa distância no máximo de 12 milímetros, e sua solda vai evitar de haver porosidade. Bom, mas esse é um dos motivos que causa porosidade. Tem mais. Bom, descubra agora o segundo defeito que causa porosidade. O segundo causador do poros é a distância do tungstênio. Existe uma ferramenta que faz a medição do tungstênio. Então o que acontece? Quando a gente não tem essa ferramenta, a gente tem que fazer no olhômetro mesmo, tem que fazer olhando. Então nós vemos aqui, essa tocha aqui, nós vemos aqui o bocal, o bico do tungstênio afastado no máximo, está de 5, no máximo 6 milímetros para fora. Então o que acontece? Quando esse tungstênio está para fora demais, o ar atmosférico entra em contato com a poça de fusão, causando porosidade. Então, mesmo que você mantenha o ar próximo, o bico do tungstênio bem próximo da tocha, mas se o tungstênio ele por acaso ele estiver muito para fora, numa medida inadequada, bom, outro dos motivos por causar porosidade é o afastamento do tungstênio entre o bocal da tocha. Existe uma ferramenta que faz a medição adequada para você manter o tungstênio adequado, que é o medidor de tungstênio, que faz a dimensão do tungstênio. Então o que acontece? Bom, o certo é você manter esse tungstênio do bocal para fora no máximo de 5 a 6 milímetros para fora. Tá vendo?
Então a distância certa é essa aqui. Bom, essa é a distância adequada que você deve colocar o tungstênio, né, do bocal, da borda do bocal para fora, né, da distância da tocha. Então não deixe ele para fora demais para evitar que haja porosidade. Para dentro demais, né, se o tungstênio estiver muito para dentro também, isso vai dificultar, mesmo que não cause porosidade, vai dificultar na hora de você estar realizando os cordões de solda. Você não vai ter uma boa manipulação, porque a ponta do tungstênio tem que estar num afastamento máximo de 2 a 3 milímetros do material de base. Então lembrando, né, tungstênio para fora demais também provoca porosidade. Bom, descubra agora o terceiro defeito que causa porosidade. Mas não é só isso que provoca porosidade na sola, não. Existem outros fatores. Vamos para o terceiro. Bom, a vazão do gás também, né, pode provocar a porosidade. Se o soldador estiver executando e por um acaso a mangueira furar, a mangueira da tocha furar, né, e aí de repente ele tiver com uma quantidade imensa de mangueira, essa pressão não vai ser suficiente para poder mandar gás para a tocha e fazer uma proteção da força de fusão, né, adequada. Então é necessário que o soldador ele sempre avalie, né, a vazão do gás. Abriu a válvula aqui, você bota aqui no braço, você vê o vapor do gás saindo. Você vê o vapor corretamente, tendo uma pressão de 10, 15 libras, está ótimo, não precisa estar mais do que isso não. Então presta bastante atenção na vazão do gás. Se percebeu que não está tendo vazão do gás, dá uma corrigida na mangueira, vai até o manômetro, vê se o manômetro está fechado. Muitas vezes, por um acaso, alguém passa na hora, fecha a garrafa de cilindro, fecha, ou até você mesmo pode ter fechado e não percebeu, fica aquela pressão, você faz um cordão de 10, no máximo 15 segundos, de uma hora para outra o gás vai embora e acaba provocando a porosidade. Então, é um dos fatores também que causa porosidade. Descubra agora o quarto defeito que causa porosidade. Vamos para o quarto causador do poros, o material de base. O que é o material de base? É aqui. Vamos dizer que eu vou realizar, né, uma solda nesse material de base aqui, mas eu tenho que fazer um tratamento nesse material de base para evitar que haja porosidade. Agora, o que é tratamento? Você vai pegar uma maquita com um disco de desbaste e vai fazer uma escariação do material de base. O que é escariação? Você vai fazer uma limpeza. Então, onde tem ferrugem, né, a gente chama a palavra certa, oxidação. Quando há oxidação no material de base, é necessário você fazer um escariamento. Então, você vai pegar a maquita, vai limpar aquele local para tirar toda a ferrugem e depois assim você poderá estar executando o cordão de solda no processo TIG. Caso contrário, vai haver porosidade. Então, é um dos fatores também que causa porosidade. Descubra agora o quinto defeito que causa porosidade. O quinto causador do poros. O quinto causador do poros é o bocal, né? Quando o bocal ele está muito sujo, aqui você vê um bocal novo, né? Ele está limpo, então aqui não há possibilidade desse bocal aqui provocar porosidade. Então o bocal tem que estar bastante limpo, sem respingo, né? Sem sujeira. Então quando você perceber o tungstênio muito sujo, então é só trocar, remova ele e coloca outro. Sexto defeito que causa porosidade. Vamos para o sexto causador da porosidade. O sexto causador da porosidade é a pinça. O que é a pinça? Vamos desmontar aqui rapidinho para vocês verem o que significa pinça. Vocês que então, já iniciaram a aula, conhecem todo o equipamento, vocês já sabem o que é isso aqui. Bom, pinça é essa aqui, tá vendo? É essa ferramenta que fixa o tungstênio. O que acontece? Essa pinça, quando chega um certo momento, ela se estraga. Muitas das vezes ela perde a fixação do tungstênio, você coloca o tungstênio e ela não fixa. Então você pode fazer um teste. Você pode fazer um teste com ela. Você vai fazer isso aqui, ó. Você vai colocar o tungstênio para saber se a pinça está boa ou está ruim. Ó. Colocou o tungstênio dentro da pinça. Você vai pressionar aqui, ó, próximo entre essa parte da pinça aqui, existe um corte. E quando você pressiona, ela segura o tungstênio, entendeu? Então eu vou pressionar aqui, ó, tipo como se eu estivesse testando a pinça para ver se está boa, que ela está correndo, tá vendo? Então eu chego aqui, eu pressiono ela, ó, ela está fixa, tá vendo? Então aqui essa pinça está boa para uso. Mas muitas das vezes ela pode vir com defeito de fábrica e pode também estar causando porosidade na solda. Então se acontecer isso, é só trocar e recolocar o outro tungstênio. Quando você vê ela relaxada demais, ó,
que ela não está dando fixação na tocha, é só você colocar outro tubistênio, outra pinça, né? E aí você irá realizar o seu teste, né, para evitar que haja porosidade. Então, a pinça também é um dos causadores da porosidade. Agora, o 7º defeito que causa porosidade. Bom, pessoal, vamos para o 7º causador de poros. O 7º, né, é o ar atmosférico, né? Por exemplo, você está soldando e de uma hora para outra você vê o poros acontecer. Você vai só de uma parte boa, de uma hora para outra começou a causar poros. Muitas das vezes você vai fazer a avaliação do local, a avaliação da garrafa de cimento, se o gás está vazando corretamente, se a ponta do tubistênio está corretamente, se você está aproximando corretamente. Então, se de uma hora para outra você olha a pinça, olha tudo e continua dando aquela porosidade, você não sabe de onde vem. Então, o que acontece? O processo TIG é um processo muito delicado. O soldador ele tem que executar esse procedimento, né? Se for trabalhar numa área aberta, né, onde a força de fusão vai ter contato com o ar atmosférico, você está soldando ali. Então, o que acontece? Bateu o vento na solda, você está soldando aqui, por mais que a vazão do gás esteja correta, bateu o vento na solda, ela vai soprar o gás, então a força de fusão vai entrar em contato com o ar atmosférico e vai causar também a porosidade. Então, para evitar que isso aconteça, se vai soldar em ambiente aberto, forma uma barraca, né, com a cabana, né? Geralmente a gente usa um manto para poder fazer essa cobertura, mas na hora de improvisa, o certo é evitar deixar que o vento atinja a solda para evitar que o poros aconteça. Bom, descubra agora aí o 8º defeito que causa porosidade. Bom, o 8º defeito que causa porosidade, né, é o material de adição. Observe a qualidade dessas varetas. Aqui você vê uma vareta sem oxidação, né? Ela está, né, com o tratamento dela, né, de boa qualidade. No caso, isso aqui não é um material de cobre, isso aqui é um material de aço carbono, né, uma vareta de 1/8, e ela está banhada, né, com um produto para evitar que ela oxide com muita facilidade, que ela cause oxidação. Agora veja uma outra vareta com mais ferrugem, você vê a diferença. Ó, você vê que ela contém bastante ferrugem na vareta, tá vendo? As pontas lateral. Então a oxidação, a ferrugem também provoca porosidade na solda. Então prestem bastante atenção quando for fazer uma solda de precisão, para evitar de usar, né, vareta oxidada. Muitas das vezes a gente pega uma lixa, tira a oxidação, mas isso aí serve só para treinamento. Se você estiver treinando, sua vareta estiver oxidada, você pode pegar uma lixa, remover toda a oxidação e derreter para treinamento. Mas com a solda de precisão, a gente, né, pede que evite de usar a vareta oxidada para evitar uma porosidade na solda, para evitar também de perder no teste, né, por um defeito como esse aí. Bom, Carlos, aqui você vê a força de fusão do tubistênio numa distância de 12 milímetros. Você observa que você não vê nenhuma fagulha entre a força de fusão, tá vendo? Então isso quer dizer que a aproximação do ar está corretamente, então não vai haver porosidade. O movimento zigue-zague, para um lado, para o outro, e sempre observando a largura do cordão, sempre mantendo a largura desejada do cordão. Aqui eu vou avançar mais ou menos em torno de uns 4 a 5 centímetros de cordão padrão, né? Com a força bem protegida, o arco na distância adequada. Você vê que eu vou fazer um movimento zigue-zague, né? Espalhando a força de fusão na mesma largura. Eu vou lhe apresentar agora aqui o porquê o seu cordão está ficando com defeito. Ó. Observe agora o afastamento do ar. Observe como ela vai começar a provocar a porosidade. Ó. Tá vendo? Isso aqui é porque a distância do seu arco está afastada. Então vai causar porosidade na sua solda. Então aproxima o ar, tá vendo? Mantenha sempre o arco próximo da força de fusão para poder manter a qualidade do cordão de solda, a proteção da força de fusão. A função do gás é proteger a força de fusão do ar atmosférico, então mantenha uma distância de 1, no máximo 2 milímetros de afastamento. Faça um movimento zigue-zague espalhando sempre na mesma largura do cordão e sem pressa. Quanto mais curto for o zigue-zague que você for fazer, melhor vai ficar a escamação do cordão de solda. Então aqui vocês estão vendo o cordão, ó, com a força de fusão bem protegida, né? E apresentei aqui na frente o arco aberto. Então, gente, evite, ó, de deixar o arco. Então, Carlos, evite, ó, deixar o arco afastado. Aproxime o arco
você irá proteger a força de fusão do ar atmosférico. Bom, vamos ver agora aqui alguns defeitos que são causados no cordão de solda por falta de coordenação motora. Vamos iniciar logo por esse aqui. Observe o aspecto desse cordão. Você vê que ele tá com pouca fusão, tá vendo? Você vê pouca fusão no cordão de solda. E aqui você já vê, tá vendo? O material mal derretido. Para quem está iniciando, geralmente causa muito esses defeitos aqui. Esse que você está vendo aqui, esse aqui. Eu vou explicar por que acontece esse defeito aqui. Geralmente, quando o soldador está iniciando o treinamento, que o cordão fica nesse estado, muitas das vezes o arco está um pouco afastado demais. Aproxime, deixe em um afastamento do bico do tungstênio de 1, no máximo 2 milímetros de afastamento. Quando você fazer um movimento com a tocha, faça um movimento na mesma largura. E quando você fazer um movimento zigue-zague na mesma largura, faça um movimento devagar, para você ver a poça de fusão, acompanhar o movimento que você faz. Se por um acaso você faz um movimento muito rápido, não há tempo suficiente desse material dissolver e acompanhar o movimento da tocha. Outra coisa que pode deixar o cordão nesse estado aqui é a amperagem muito baixa. Então, mesmo que você tenha aproximado o arco e você esteja fazendo um movimento bem suave e a poça de fusão não acompanha seu movimento causando esse defeito aqui, possa ser que sua amperagem esteja baixa, é só você aumentar um pouco mais a amperagem, não deixar muito alta, mas aumenta um pouco mais para você observar ela acompanhar o movimento da tocha. Outra coisa, se você fizer um movimento muito rápido com a tocha, isso também provocará nesses defeitos que você está vendo aqui, tá vendo? Então evite fazer um movimento rápido demais, observe se a amperagem está baixa e outra coisa, manter o arco sempre próximo da poça de fusão para ela acompanhar quando você fizer o movimento. Outro defeito, aqui pode ter certeza que é arco aberto e pouco movimento da tocha, né? Então é só você movimentar mais a tocha e espalhar ela um pouco mais largo. Você vai espalhar a poça de fusão na largura que você vai desejar. Olha esse cordão aqui como está largo demais, tá vendo? Já olhe para esse, está um pouco menor, tá vendo? E olha esses três aqui, tá vendo? Então o soldador vai determinar a largura certa é essa aqui. No máximo entre 6, no máximo de 5 a 6 milímetros, tá bom a largura do cordão, certo? Não precisa espalhar mais do que isso não. Então aqui, ó, outro defeito, ó. Emenda. Tá vendo? Isso aqui é reprova no teste. Se o soldador estiver executando o cordão de solda de uma hora para outra, haver afastamento no cordão, o inspetor também pode reprovar o teste do soldador por causa da união do cordão. Por mais que o cordão esteja bom, esteja bem fundido, mas houve uma falta de fusão, isso também vai reprovar. Se você quer fazer uma emenda perfeita, acender o arco, você não vai começar da onde parou. Então o cordão parou aqui, tá vendo? Você vai subir mais ou menos de meio a 1 centímetro em cima do cordão, sem a vareta. Vai vir banhando o cordão de solda novamente. E aí você vai pôr no começo a vareta. Aqui. Mas você vai começar mais ou menos de meio a 1 centímetro. Pega a tocha, vem caldeando a poça de fusão. E aí coloca a vareta aqui na frente, aqui, onde você interrompeu. E continua e dá continuidade. E aí você vai ver a emenda ficar perfeita, certo? É isso aí. Acredito que curtiu aí, que gostou do vídeo, né? Um abraço e até o próximo tutorial. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Não esquece de dar aquela curtida, né? Porque é isso que faz nosso canal crescer. Se você não conhece o canal, se inscreve, tem muito vídeo bacana. E estamos lançando sempre novidades, sempre vídeo com diversas dicas, com dicas bastante importantes que o soldador ele tem que conhecer antes de iniciar o procedimento de soldagem. Vamos ficar por aqui, né? Um abraço e até o próximo tutorial.